Lucas, capítulo de número 9, versículo 57, diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Vou repetir o versículo 61, a igreja continua no versículo 62. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. A igreja. Mais uma vez, 1, 2, 3 e Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo que o Senhor tem falado. Pai de amor e de bondade, em nome de Jesus, ó Senhor, eu peço a Ti a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Senhor Jesus, fica conosco, continua conosco, falando pela Tua palavra, é o que nós te pedimos, e em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. E se assente glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, meu Wagner? Grupo de louvor aí, os músicos. Vamos bem suave hoje. Vai ser simples, rápido e objetivo. Quando você perceber, você vai estar na sua casa, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu gostaria que a igreja dissesse comigo: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Os irmãos do Glória a Deus estão aqui hoje? Aleluia, maravilha. Queridos, o texto que lemos, a palavra de Deus, ela está falando a respeito daqueles que seguem a Jesus. Seguir a Jesus não é fácil. Seguir a Jesus requer renúncia. Seguir a Jesus é nós andarmos na contramão do mundo. Tem pessoas que dizem: venha para a igreja e os problemas acabaram. Mentira. Jesus te ajuda a enfrentar os problemas. Jesus te ajuda a não parar. E esse texto está queimando ao meu coração, porque o próprio Senhor Jesus, ele está dizendo sobre aptos para o reino de Deus. Aptos para o reino de Deus. O que é ser uma pessoa apta ao reino? É uma pessoa que está preparada, qualificada. É uma pessoa que se organizou, é uma pessoa que está alinhada.
é uma pessoa que está preparada para exercer algo, para cumprir algo com eficiência, com coragem. E Jesus está dizendo sobre aptos para o reino. E quando eu leio isso, eu fico pensando, quem é aqueles, ou quem são aqueles que são aptos, preparados para o reino de Deus? E como eu posso me tornar apto ao reino de Deus? Observe que, antes de Jesus liberar esta fala, chega alguém para Jesus e diz: Senhor, eu irei te seguir por onde quer que fores. Por onde andares, Senhor, eu irei. Jesus diz: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Há algumas interpretações a esta fala de Jesus. Tem quem diga que Jesus não tinha casa, mas a Bíblia fala que ele tinha casa. Ou seja, esta opção está descartada, porque aqui não está falando da casa. Entendemos que enquanto Jesus está exercendo o seu ministério, ele está exercendo o ministério itinerante. Ele fica um pouco aqui nessa cidade, depois vai para outra cidade, e assim por diante ele vai anunciando o reino dos céus, o reino de Deus. E até por isso nós começamos a compreender porque ele fala isso. Porque tanto a raposa como as aves, elas podem voltar para a sua casa, para o seu lar, para o seu ninho, para o seu covil, e ali ficar. Mas devido o ministério de Jesus, ele não parava em uma cidade, ele estava sempre anunciando o evangelho, anunciando o reino. Há uma outra interpretação para este texto, que fala também da morte do Senhor. Quando ele diz que as raposas têm covis, as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, está falando, alguns entendem que é o seu sepulcro, o seu sepultamento. E até dá para entender esta visão, porque quando Jesus morre, ele vai ficar em um sepulcro que não é dele, é emprestado. Por isso que ele não tinha sepulcro, porque só fica em sepulcro aquele que vai ficar morto ali mesmo, aquele que vai ficar ali até o soar da trombeta. Mas como Jesus não ia ficar morto, a Bíblia vai dizer que seu sepulcro foi emprestado. E foi emprestado por 3 dias. Tanto é que no 3º dia ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então Jesus olha para outro e diz assim: segue-me. Ele responde para o Senhor: Senhor, deixa eu ir sepultar o meu pai. Na nossa visão, na nossa cultura, a gente entende quando lê esse texto: o pai morreu e ele tem que ir para o velório. Só que para a cultura do povo não quer dizer isto. Para a cultura do povo havia um costume que, diante da fala e do tratado da família, o filho só podia sair de casa depois que o pai morresse, depois que ele enterrasse o pai. Então o que esse homem está falando para Jesus? Senhor, deixa eu ir para casa, o meu pai vai morrer, depois que ele morrer eu sepulto ele, aí depois que eu sepultar eu vou. Sabe aquela pessoa que ela sempre fala assim, ó: eu ainda não aceitei a Jesus porque eu ainda não estou preparado, quando eu ficar preparado eu vou. Nunca vai, irmão, porque a gente nunca está preparado.
até quem está aqui, nós vivemos uma constante obra. Por quê? Porque o Espírito Santo, dia após dia, está trabalhando em nós. Não tem ninguém perfeito aqui. Esse irmão que está sentado perto de você aí, esse pastor que está pregando para você aqui hoje, somos todos cheios de falhas, somos todos cheios de defeitos, mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós. E aquele que começou a obra, ele é fiel para aperfeiçoar e terminá-la. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então observe que esse homem que está falando com Jesus, ele está dizendo: Senhor, eu vou te seguir, só que a longo prazo. Jesus olha para o outro e diz assim: segue-me. Ele falou: Senhor, deixa eu ir em casa, despedir-se do pessoal da minha casa, da família. Jesus falou assim: não, vem, rapaz. Aquele que põe a mão no arado e não volta atrás, não é apto para o reino dos céus. Então observe que um está falando: olha, deixa eu me preparar para ir, longo prazo. O outro é: deixa eu lá em casa dar um cheiro manhinha, dar um abraço em painho, e aí eu vou. É coisa rápida, curta. Mas tanto o longo prazo como a curto prazo, você precisa entender que Jesus está ensinando aqui que eu não posso deixar minha família de lado. Eu não posso deixar minha casa de lado. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que a família, ela não pode estar em primeiro lugar, acima de Deus. É Deus e depois família. Então Jesus está nos ensinando aqui que o reino de Deus e o próprio Jesus, ele vai nos ensinar. Se não me falha a memória, em Mateus capítulo 6, 33, se não me falha a memória, que diz: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas os serão acrescentadas. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Glória ao Senhor. Quando falamos do reino de Deus, irmãos, quando falamos do reino dos céus, é algo importante, porque o reino de Deus no Novo Testamento, há referências no Novo Testamento por mais de 100 vezes. Trata-se sobre o reino dos céus ou o reino de Deus. Nós vamos observar, quando falamos do reino de Deus, o reino de Deus quer dizer a vontade de Deus, o controle de Deus, o governo de Deus. É isso que a Bíblia quer dizer. Viver o reino de Deus é viver a vontade dele, o controle dele, o domínio dele, a soberania dele. E quando falamos do reino de Deus, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, o reino de Deus não é deste mundo. Você pode repetir comigo assim, ó: o reino de Deus não é desse mundo. Em João capítulo 18, Jesus está conversando com Pilatos. Jesus olha para Pilatos e diz assim, ó: o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam por mim, para que eu não fosse entregue na mão dos judeus. Dito isto, o meu reino não é daqui. Ou seja, Jesus está dizendo: o reino de Deus não é deste mundo. Por que é importante explicar isso, pastor? Porque quando Jesus surge em Israel, quando Jesus surge para o povo, eles estavam na expectativa de receber um Messias político, um Messias que viesse assentado no cavalo branco,
que viessem pelejar contra o governo romano. Só que, pelo contrário, aparece um homem simples, sem parecer, sem formosura. Olhavam para ele e nenhuma beleza viam. Quando ele entra em Jerusalém, ele não entra sentado em um cavalo branco, ele entra sentado no jumentinho. Ele vai contra toda uma expectativa, e conforme ele vai fazendo milagres, e a multidão vai crescendo, a expectativa na cabeça de alguns discípulos e da multidão era que esse é o Messias, que vai lutar por nós. Só que Jesus está mostrando que o reino de Deus, primeiro, não é deste mundo. Segundo, em Lucas capítulo 17, versículo 21 e 22, quando perguntam para Jesus a respeito do reino de Deus, ele responde dizendo: o reino de Deus, ele não vem com uma aparência exterior. Não tem como dizer, ei-lo ali o reino de Deus, ei-lo aqui o reino de Deus. Na verdade, o reino de Deus já está entre nós, ou entre vós, dizendo, o reino de Deus não é visível, o reino de Deus é invisível, o reino de Deus é espiritual. Você está entendendo isso? O reino de Deus é viver a vontade do Senhor. Quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, ele diz assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Aí o que ele diz mais? Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como é no... Se você está entendendo que o reino de Deus é o governo de Deus, a vontade de Deus, o domínio de Deus, Jesus então está dizendo: venha a nós o teu reino, assim na terra como é no céu. Olha o que Jesus está ensinando então, é que eu e você podemos viver o reino de Deus aqui na terra. Conseguimos e podemos viver a vontade de Deus aqui na terra. Por quê? O reino de Deus não é visível. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, em Romanos capítulo 14, versículo 17, ele vai dizer assim: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Oh, glória ao nome de Jesus. Pastor, eu ainda não entendi. Quem vive o reino de Deus na terra, ele tem a alegria do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Vou repetir para você guardar isso no seu coração. Quem vive o reino de Deus na terra, ele tem a alegria do Espírito Santo de Deus na terra. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus não consiste em palavras persuasivas, mas em poder de Deus. Que é isso, pastor? Viver o reino de Deus é viver um reino de poder, autoridade, virtude, unção. Quem vive o reino de Deus na terra, vive com poder, autoridade, unção.
quando falamos, nós vemos diante desse texto que Jesus está mencionando, me chama a atenção algo. Ninguém. O que quer dizer isso, pastor? Que não tem favorecidos. Não tem o famoso QI. Sabe o QI que a gente usa na nossa linguagem popular? Aquele que indique para entrar numa empresa, até para ser consagrado, para ganhar algo ou aquilo, aqui ou lá, entrar na prefeitura, isso ou aquilo. No reino de Deus não tem esse negócio não. No reino de Deus ele é bem claro: ninguém, ou seja, ninguém escapa. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Pastor, como encontrar e perceber e entender quem são aqueles que são aptos para o reino de Deus? Primeiro, já está bem no texto: são aqueles que colocam a mão no arado e não olham para trás. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz assim, ó: aquele que recua. Não sou eu, tá? É a Bíblia. Aquele que recua, a minha alma não tem prazer nele. Olhar para trás quer dizer, tem algo ainda que me prende ao passado. E está no reino de Deus, viver o reino de Deus, eu preciso me desligar do passado. Eu preciso cortar todo o laço que me prende para trás. E infelizmente, irmão, pensa num povo que é rancoroso, que passa o tempo e ele não desconecta do passado, está sempre preso ao passado. Por isso você não prospera, por isso você não vai para frente. Por quê? Porque você fica preso ao passado. Você sabe por que José prosperou no Egito? Porque o primeiro filho dele, quando ele dá o nome para o menino, o significado é: Deus me fez esquecer. Depois o segundo, Deus me fez prosperar. Observe que o prosperar vem depois do esquecer, do cortar, do tirar. Você sabe por quê? Isso aqui, irmão, é o que aqueles coaches ensinam hoje. Que pessoas pagam 2.000, 3.000 para ouvir ele falar isso que eu estou falando para você aqui, ó. Você quer viver uma vida próspera? Perdoa. Quer ser próspero? Se desligue do passado, e você vai ver a tua vida ir mais adiante e prosperar. Tem gente que paga centenas para ouvir isso que você está ouvindo aqui agora, de graça. E olha o que Jesus está dizendo: aquele que olha para trás não está apto para o reino. Você pode, com todo respeito, tá? Faça assim, ó, sinalzinho de tesourinha, tesourinha assim, sabe, tesourinha? Faz assim com a sua mão assim, ó, faça assim, ó, faça. Dá uma olhadinha para esse irmão que está perto de você, diga para ele assim, ó: corta, irmão, corta. Corta o fio. Para de ficar pensando no que já passou. Para de ficar preso ao teu passado. Portas só vão se abrir, milagres só vão acontecer se você cortar e falar assim: ó, o passado não existe mais, mas o presente eu posso trabalhar para que o meu futuro seja um futuro de bênção, de vitória e de milagre.
Oh, glória ao nome de Jesus. E esse negócio é tão sério. Você já ouviu falar da mulher de Ló? Em Sodoma e Gomorra, Deus manda eles saírem de Sodoma e Gomorra. E sabe qual foi a ordem? Saia e não olhe para trás. Eles estão saindo de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló dá uma olhadinha para trás. Quando ela olha, a Bíblia diz assim, ó, e se transformou em uma estátua de sal. Quando você fica ligado ao teu passado, você paralisa. Estátua não tem movimento, não cresce, não prospera, não vai adiante, não anda. Mas Deus está dizendo aqui hoje: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Oh, aleluia. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, se não me falhar a memória, ele diz assim: uma coisa faço, irmãos, que eu deixo as coisas que para trás ficam. Oh, aleluia. E prossigo para o meu alvo, que está diante de mim, pela soberana vocação em Cristo Jesus. Você pode emprestar a tua mão ao Espírito Santo em nome de Jesus e segurar na mão desse crente que Jesus colocou do teu lado hoje. Fala para ele, fala para ela assim, ó: para de olhar para trás. Pare de olhar pelo que já passou. Deus está dizendo: olha para frente, o teu alvo está na frente. Aqueles que estão aptos a viver o reino de Deus, a estar no reino de Deus, são aqueles que não olham para trás. Para de olhar para o passado, olha para frente. Segundo, pastor, quem são aqueles que estão aptos ao reino de Deus? Primeiro, não olhe para trás. Segundo, aqueles que andam no caminho do arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 2 vai dizer assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quer viver o reino dos céus na terra? Não olha para trás e se arrependa, porque o arrependimento vai te ajudar a não olhar para trás. E infelizmente tem gente que está igual o povo de Israel quando saiu do Egito. Ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Qualquer prova que acontece, ele fica lembrando: ah, quando eu estava no Egito eu não passava por isso. Ah, quando eu estava no Egito não tinha assim. Ah, quando eu estava no Egito não era assim. Irmão, eu já ouvi gente que eles falam com tanta alegria do passado deles. Ah, pastor, no meu passado eu andava armado. Ah, eu fazia isso, mandava. E fala com maior orgulho, como se fosse uma coisa boa. Ah, porque eu era isso. Irmão, o teu passado diante de Deus, quando você se arrependeu, ele não existe mais. Ele não existe mais. A partir do momento em que você se arrepende, a partir do momento que você não olha para trás, quer dizer, estou deixando. Ou seja, aquele que confessa e deixa, haverá prosperidade para ele.
Aqueles que estão aptos ao reino dos céus são aqueles que entram no caminho do arrependimento e não olham para trás. Terceiro, Mateus capítulo 18, versículo de número 3. Mateus capítulo 18, versículo de número 3. Olha que coisa tremenda. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Pastor, quem são aqueles que estão aptos para o reino de Deus? São aqueles que se comportam como crianças, no sentido do coração puro. Não é daquela criança que faz as coisas com irresponsabilidade, que não tem noção do perigo. Criança é um negócio engraçado. Você briga com ela, você até bate nela. 3 minutos depois, se você brinca, ela já está com o sorriso no rosto, pulando no teu colo, brincando com você. Já esqueceu da palmada, já esqueceu da surra. Agora, o adulto, eu lembro do irmão fulano que pisou no meu pé. Quando? Lá em 1998, no culto da tarde. Ele está guardando ainda aquilo, irmão. Eu estava conversando com um casal, e o marido veio chorando falar comigo: pastor, eu não aguento mais meu casamento. Eu falei para ele: por quê? Porque eu traí minha mulher. É mesmo? E olha, em casa é o inferno, porque ela não me perdoa. Ela fala que me perdoa, mas toda hora lança na minha face. Aí eu fui e falei para ele assim: mas quando isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Ele: então, pastor, isso aconteceu, eu não era nem crente. Isso foi lá em 1990. Faz tanto tempo eu não era crente. Eu falei para ele: eu traí. Só que agora eu sou crente, pastor. Não acontece mais. Só que a mulher, toda briga que eles tinham, ela tome na cabeça dele, tome na cabeça dele, tome na cabeça dele. E ele chorando, ele falou para mim: pastor, eu me arrependo amargamente. Quando eu conheci Jesus, eu vi que era errado. Eu traí, eu era do mundão. A minha vida era uma vida louca. Só que até hoje ela fica na minha cabeça. Cuidado, irmão, porque tem gente que leva isso até para a vida dentro da igreja. Se desentendeu com o irmão, amém, irmão, está perdoado em nome de Jesus, vamos tomar ceia. Mas é tu lá e eu cá. Você já pensou se Deus faz isso com a gente? Olha, meu filho, eu te perdoo, mas é o seguinte, tu fica aí, eu fico aqui de boa na minha, viu? Ah, pastor, mas aí é difícil demais. Quem disse que ser crente é fácil? Quem disse que ser como Jesus é fácil? Jesus sabia de Judas, e quando Judas chega, ele olha para Judas e diz assim: o que tu fizeste, amigo? Porque o que tu fizestes não muda quem eu sou, porque eu ainda continuo sendo teu amigo. Pastor, quem são aqueles que estão aptos ao reino? É aquele que é sincero como criança. E criança é um negócio, irmão. Se ela achar que você está feio, ela fala que você está feio. Se ela gosta de você, ela gosta de você. Agora, se ela não gosta, criança é assim, não gosta. O nosso pastor, ele até usa uma fala, né? Se o obreiro se dá bem com as crianças, ele está bem com Deus. Porque as crianças são puras, simples. Quem são aqueles que estão aptos? Se não for como criança.
não vai fazer parte do reino dos céus. Dá uma disfarçada aí, senão vão pensar que é você. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 20. Diz assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Pastor, o que é exceder? É passar do limite. Quem já tomou multa de trânsito aqui? Ei, meu Deus, eu já tomei. E a culpa não é minha, já vou falando. O radar 60, você passa a 80. Que isso? Excedeu. O radar 120, você passa a 150. Que isso? Excedeu. É passar do limite. Jesus está dizendo assim, ó: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Nós estamos estudando nas sextas-feiras e quem veio vai entender. Qual é a justiça do fariseu? Dos escribas? Eles pregam, mas não vive o que prega. E Jesus falou: olha, quando eles pregarem, ouçam o que eles pregam, porque eles pregam a verdade, pregam a palavra, mas na sua conduta não siga, porque são fariseus. Eles só pregam, mas não vivem o que prega. Aí Jesus está dizendo assim, ó: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ou seja, se você não for além deles. O que é ir além dele? É você fazer o que ele não faz. Se ele só prega e não vive o que prega, você vai ir além. Você vai viver aquilo que você está pregando. Você vai viver aquilo que você está cantando. Você vai além. E um homem que eu acho lindo que ele foi além é Jó. Porque Jó perdeu tudo. Jó perde tudo. E quem está olhando a cena, olha para ele e diz assim: agora ele murmura, agora ele blasfema, mas ele abre a voz, e abre a boca, estende a sua voz ao céu e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para o pó. Bendito seja o nome do Senhor. O que é isso, pastor? Ir além, exceder, é fazer aquilo que não é esperado. E se tem uma coisa que nós sabemos fazer, é exceder, é ir além. O fariseu e escriba. Como, pastor? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Como são aqueles que vão além da justiça do fariseu e escriba, que estão aptos para o reino? Sabe por quê? E já vou fechar a Bíblia. Quem, só levante a mão, não precisa falar mais nada. Quem está passando por alguma luta, provação, dificuldade, hoje, agora, nesse momento, levante essa mãozinha assim. As duas, vou até levantar o pé também. Bem-vindo, irmão. Eu também estou na luta. Eu também estou na prova. Eu também estou na dificuldade. Mas sabe como a gente excede? Vai além? A gente tinha tudo para não estar aqui hoje. A gente tinha vários motivos para não estar aqui hoje. A gente tinha muitos motivos para vir para a igreja e não dá glória a Deus sequer. Oh, aleluia. Mas aqueles que estão aptos ao reino, eles vão além daquilo que pensam deles. Oh, glória ao nome de Jesus.
está na luta, está na prova, está na dificuldade, mas nós estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O inferno diz assim, mas está desempregado. Aí a gente está aqui, Senhor, estou desempregado, mas obrigado, porque pelo menos eu tenho uma cama para dormir. Oh, aleluia. O diabo diz assim, olha, tua casa está uma bagunça, o filho está nas drogas, o marido está no bar. Aí você está aqui, Senhor, obrigado, porque ele está lá, mas pelo menos ainda está vivo. E eu sei que o Senhor pode fazer algo na vida dele. Você está aqui e o teu filho está acorrentado por uma enfermidade, a tua esposa está enferma, aleluia, mas você está aqui dizendo, Senhor, ele pode não estar bem de saúde, mas eu sei que ele está vivo e ainda há esperança, algo pode acontecer enquanto eu estou aqui, Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Se você está entendendo que a palavra de Deus está falando conosco hoje, se você se enquadra nessas pessoas que estão aptos ao reino de Deus, eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.